5 meses sem vídeo. Bom, eu voltei. Você já parou pra pensar que em toda série, filme ou desenho que seja, a gente sempre vai encontrar um cara que rouba a cena, com uma visão totalmente distorcida, muitas vezes maldosa e às vezes completamente bizarra. Esses personagens normalmente sempre vão contra o ideal do protagonista. Por isso, o cara que exerce esse papel é chamado de antagonista, o opositor, aquele que vai contra alguém ou alguma coisa. Ou, como a gente mais gosta de chamar, o vilão. Mas você já parou pra pensar por quê? Mesmo esses personagens sendo todos a da cuca, a gente ainda assim adora eles, usa eles de wallpaper no celular ou até mesmo se identifica com eles. Bom, muito prazer, eu sou o Freak e hoje a gente vai falar de por que adoramos vilões. Bom, antes de eu te explicar, eu quero que você tenha em mente que existem dois tipos de vilões. Aquele que faz o mal por fazer, porque ele gosta e sente prazer nisso, como o palhaço Archer de Terrifier. Esses personagens normalmente sentem prazer em machucar as pessoas, em ver o caos reinar, e não tem nenhum motivo além de satisfazer a sua própria vontade. E também tem aquele que tem um ideal, uma filosofia, um motivo maior pra isso, como o Coringa do Joaquin Phoenix. Normalmente, esse tipo de personagem tem uma história por trás, um background de por que ele se tornou assim. Ou seja, ele não nasceu mal, ele se tornou. O homem nasce bom, e a sociedade o corrompe. As pessoas só gritam e berram umas com as outras. Ninguém nunca é educado. Ninguém pensa como é estar no lugar do outro cara. Beleza, agora que você já entendeu os dois tipos de vilões, eu vou te apresentar 5 motivos de por que a gente adora eles. Carisma. Por mais que seja óbvio falar disso, a maioria dos vilões são incrivelmente carismáticos. É como se eles fossem feitos para serem adorados, mesmo fazendo coisas terríveis. O Loki de Thor é um exemplo perfeito. Ele é engraçado, ele é sarcástico, e apesar de ser um manipulador nato, você não consegue odiar o cara. Pelo contrário, você acaba até torcendo por ele. E sabe por que isso acontece? Porque o carisma dos vilões geralmente é muito maior do que o dos heróis. O exemplo disso é em Batman, o Cavaleiro das Trevas, onde o Coringa de Heath Ledger me fascina o filme todo, enquanto o Batman do Christian Bale é muito mais sério. Isso acontece porque os vilões têm liberdade para serem engraçados, brutais, elegantes ou até mesmo sexy, de um jeito em que o herói, que normalmente tem que ser o cara certinho, não pode. O vilão é o espelho do herói. Bom, na minha visão, os vilões são essenciais porque eles funcionam como um espelho do herói. Eles mostram o que o herói poderia ter se tornado se tivesse feito as escolhas erradas. Loucura, como você sabe, é como a gravidade. Só precisa de um empurrãozinho. Isso cria uma dinâmica muito interessante, porque a luta entre o herói e o vilão muitas vezes é uma luta interna, uma batalha entre o certo e o errado, o egoísmo e o altruísmo. Pensa no Magneto e no Professor Xavier, eles têm os mesmos objetivos, mas métodos completamente diferentes. E essa relação é muito mais profunda do que apenas o mocinho contra o bandido, é uma discussão sobre ideologias. Vilões têm camadas. Outro ponto é que os vilões geralmente têm histórias de origem profundas e emocionantes. Isso faz a gente simpatizar com eles. Um exemplo perfeito disso é a origem do Coringa no filme de 2019. Arthur começa como um homem comum, vulnerável, que só quer ser aceito e compreendido, mas é consumido pela solidão, problemas mentais e o descaso da sociedade. Quando a gente conhece essa trajetória, entendemos que o Coringa não nasceu mal, ele foi moldado pelas circunstâncias ao seu redor, e isso faz com que ele pareça muito mais humano, e a gente acaba se conectando com ele de um jeito em que muitas vezes não conseguimos com heróis perfeitos ou idealizados. Os vilões desafiam as normas. Um exemplo clássico disso é V, de V de Vingança. Embora muitas vezes ele seja considerado um anti-herói, suas ações o colocam na posição de antagonista do regime totalitário que dominava a Inglaterra. V é um símbolo de resistência contra a opressão, usando táticas de guerrilha e terrorismo para expor as mentiras de um governo autoritário. O que torna o V tão impactante é que ele não luta apenas contra pessoas, mas contra ideias e sistemas que mantêm a sociedade em um estado de medo e conformidade. E ele desafia diretamente as normas estabelecidas, ao mostrar que o poder absoluto pode e deve ser questionado, mesmo que se exija sacrifícios. E a mensagem que ele passa ressoa porque nos faz refletir sobre a nossa relação com a autoridade, justiça e liberdade. Porra! Porra! Por que você não morre? Por que não morre? Por baixo desta máscara não há só carne. Por baixo desta máscara há uma ideia, Sr. Creedy. E ideias são a prova de balas. O lado sombrio.
Agora vamos mergulhar na psicologia da coisa. Todo mundo tem um lado sombrio, um lado rebelde ou agressivo que na maior parte do tempo a gente reprime. Os vilões, por outro lado, agem sem esse filtro. Eles quebram regras, desafiam o sistema e muitas vezes fazem aquilo que a gente secretamente gostaria de fazer. É como se eles vivessem uma fantasia onde a gente não admite ter. Freud, o pai da psicanálise, chamava isso de sombra, uma parte de nós onde estão guardados os nossos desejos reprimidos. E quando a gente vê o vilão em ação, é como se a gente estivesse vivendo aquilo, só que indiretamente e sem as consequências do ato. Ah, que legal! Vilões são humanos. Por fim, o que talvez seja mais fascinante sobre os vilões é que no fundo do fundo, eles são humanos como a gente. Mesmo quando são criaturas sobrenaturais ou alienígenas, eles têm traumas e fraquezas que nós podemos entender. E isso nos faz lembrar que ninguém é completamente bom ou mal. Nós somos todos uma mistura de luz e sombra, e os vilões só deixam isso mais claro. Tá, mas no final, por que a gente gosta de vilões? Porque eles são complexos, carismáticos, humanos e muitas vezes conseguem ser mais interessantes do que os próprios heróis. Eles nos desafiam, nos fazem pensar e de um jeito estranho nos conectam às partes mais profundas e reprimidas de quem nós somos. E você, qual que é seu vilão favorito e por quê? Deixa aqui nos comentários porque eu tô muito curioso pra saber. E claro, não se inscreve de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo que me ajuda muito. Valeu demais por assistir e até a próxima. You give me goosebumps every day. And when you look at me and smile, I want